Oi, 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 boa tarde quem tá entrando, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar aí para o pessoal ir chegando, tá? Pra gente poder começar aqui nossa aula, nossa live. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade aí para poder fazer perguntas. Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Vamos aguardar só um tiquinho, uns 2 minutinhos aí só pro pessoal entrar, acho que um pouquinho menos, tá? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre contrato de parceria. Todo mundo me manda aí mensagem pedindo modelo de contrato de parceria. E eu sou bem aversa aí a essas questões, né? Porque modelo de contrato é bem peculiar. É muito difícil você passar um modelo de contrato porque cada um tem uma necessidade especial. E modelo de contrato é bem genérico, né? Então é bom que cada um consiga fazer o seu de acordo com as suas necessidades. Mas considerando que eu percebi que é uma necessidade de todo mundo, muita gente me manda e-mail, mensagem pedindo modelo. Vou compartilhar aí algumas técnicas para vocês fazerem o melhor contrato de parceria, tá? Boa tarde para quem foi entrando aí. Bom, tem 2 minutinhos. Vamos ver, mandei mensagem pro pessoal avisando que a nossa live já está começando. Boa tarde para quem foi entrando aí. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o nosso contrato de parceria. Bom, eu escolhi aqui alguns temas para conversar com vocês a partir de perguntas que me foram trazidas tanto pelo nosso grupo do WhatsApp, tanto por aquele grupo que a gente não pode, daquele outro aplicativo que a gente não pode mencionar o nome aqui, tá? Nós temos 2 grupos. O link para participar desses grupos estão aí no nosso, tanto na bio do Empreenda Legal, quanto na bio aí do meu pessoal. É só entrar e acessar, tá? E lá a gente compartilha algumas informações, a gente vai discutindo estratégias com vocês para que vocês possam fazer aí a melhor gestão pro negócio de vocês, tá? Essas perguntas a gente fez enquete aqui pelo Stories, a gente fez enquete também por esses grupos e chegamos à conclusão que falaríamos primeiro sobre esse assunto, tá? Então a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre o salão parceiro e como elaborar aí o seu contrato de parceria, tá? Bom, primeiramente, deixa eu conversar com vocês um pouquinho a respeito do que vem a ser esse contrato de parceria, o que é o salão parceiro. Salão parceiro, essa permissão aí, essa autorização legal para que quem tem um negócio de beleza e de estética possa elaborar aí, possa realizar contratos com profissionais a partir de contratos de natureza civil, sem precisar assinar a carteira de trabalho, tá? Essa é uma permissão legal, a lei já regularizou isso, então pode. Mas é para todo funcionário? É para todo profissional dentro do salão? Não é para todo mundo. A lei elenca lá quais são os profissionais que podem. Pode esteticista, pode manicure, pode maquiador, pode depilador, pode cabeleireiro, tá? Várias são as opções lá de profissionais. Aquele que não estiver no rol taxativo que a lei contemplou de profissionais que podem realizar aí essa atividade, não podem realizar aí o contrato de parceria não, tá? Deixa eu só verificar aqui que eu tô gravando também essa aula e eu acho que o meu microfone nem tava ligado. Ó que beleza. Bom, então basicamente é isso, tá? Todo mundo pode, não é todo mundo que pode, tá? Quem pode ser salão parceiro? O centro estético, o salão de beleza que se adequar aos moldes da lei. Como é isso, Sheila? Muita gente acha que é só fazer um contrato e já tá aí, já é contrato de parceria. Não é. Para que você consiga realizar um contrato de parceria, você tem que ser salão parceiro. Vai ser salão parceiro aquele que adequar-se aos moldes da lei de salão parceiro. Boa tarde, Carol, que tá mandando um abraço aí. Boa tarde pra você, tá? Boa tarde pra todo mundo, tá, gente? Um abração pra todos vocês. Bom, então não é todo mundo que pode ser salão parceiro, não. Não pode sair por aí aleatoriamente fazendo contrato de parceria, não, tá?
tá? O contrato só vai ter validade se preencher lá os requisitos que a lei estabelece. Basicamente, tem que fazer a adequação do seu estabelecimento, do seu espaço da beleza e da estética, para ser salão parceiro. Essa adequação é jurídica? Não, essa adequação é contábil. Você vai procurar um contador aí para te auxiliar nessa adequação, tá? Porque envolve as questões tributárias, tá? Tem que adequar porque maior parte das pessoas que atuam, que tem salão de beleza, ainda estão enquadrados como MEI, como microempreendedor individual, o dono do salão, né? Aquele cabeleireiro que é responsável ali pelo salão. E a lei estabelece que não pode ser MEI, o dono do salão parceiro, né? O responsável pelo salão parceiro, o MEI não vai ser salão parceiro, tá? Então essa é uma das adequações principais que tem que fazer aí dentro do seu espaço para que você consiga realizar esse contrato de parceria. Se é MEI, tem que fazer alteração aí para conseguir fazer esses contratos, tá joia? Então eu já respondi para vocês quem pode fazer o contrato de parceria, esses profissionais que eu falei, tá? A lei contempla lá um rol taxativo. E quem é que não pode fazer contrato de parceria? Aqueles profissionais que estão elencados, que não estão elencados lá no rol da legislação, tá? E também o salão parceiro não pode ser MEI, como eu já tinha mencionado anteriormente. Esses não podem, tá? Se é MEI e vai ser salão parceiro, tem que primeiro fazer esse desenquadramento para depois ser salão parceiro e depois fazer o contrato de parceria. Eu tenho aqui muitas dúvidas, o pessoal manda muita dúvida perguntando, né? Pedindo para que eu faça o contrato de parceria. A primeira coisa que eu pergunto é, você já é salão parceiro? Maior parte ainda não é salão parceiro. E tenho verificado também que tem muitas pessoas que estão achando aí que são salão parceiro e que estão realizando contrato de parceria só porque realizou o contrato. Mas não funciona assim não, tá, gente? Tem que primeiramente fazer essa adequação, porque se não fizer, o contrato não tem validade nenhuma. E se esse contrato não estiver lá dentro dos moldes da lei, a própria lei fala que o contrato que não estiver dentro do que a lei contempla, diferente do que está disposto ali na lei, esse contrato não é um contrato de parceria, ele já é automaticamente uma relação de emprego, tá? E o que isso significa dizer que é uma relação de emprego? Significa que você assinou a carteira de trabalho, apenas não colocou no documento, né? Só não colocou lá na carteirinha da pessoa, mas ela já tem todos os direitos garantidos aí que a legislação da CLT contempla. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro tem que fazer o processo para se tornar salão parceiro e depois realizar o contrato de parceria, tá? E o que precisa conter esse contrato de parceria, já que eu falei com vocês? Quem pode, quem não pode, né? E quais são aí as exigências? O que a gente precisa ter nesse contrato de parceria para que ele tenha validade? A lei também, ela vai contemplar lá todos os requisitos necessários, todas as cláusulas essenciais desse contrato de parceria, tá? Ela contempla ali o que precisa ter, mas tem algumas coisas que não está lá na lei do salão parceiro. Então, quando vocês forem elaborar o contrato de vocês, não adianta pegar o modelinho lá da internet sem fazer essas adequações não, tá? Precisa fazer essas... Pode pegar o modelinho da internet, a gente nunca orienta que vocês façam isso, né? O operador do direito, advogado, nunca orienta que vocês peguem modelo da internet. Exatamente pelo que eu disse lá no início. Contrato tem peculiaridade. O que vale pra mim pode não valer pro outro, né? Cada um tem uma necessidade especial, uma necessidade diferente, e esse contrato precisa ser adequado à sua necessidade. Senão ele não vai te valer absolutamente de nada. E às vezes a ausência de contrato não faz prova contra, né? E o contrato tá ali, ele pode fazer prova contra ao invés de ajudar vocês. Então precisa aí ter esse cuidado. A gente não orienta que pegue modelo de internet padrão, esse de internet, tá? Mas se for fazer isso, fique atento aí, porque a própria legislação diz quais são as cláusulas obrigatórias para que esse contrato tenha validade, tá? Se vocês estiverem com dúvida, pode ir lá verificar na lei do salão parceiro. É a lei número 13.352, ela é pequenininha, tá? Ela tem uma página só, é rapidinho, vocês não vão ter nenhuma dificuldade com isso, não. As cláusulas essenciais, as cláusulas obrigatórias estão contidas lá no parágrafo 10º, tá? Artigo 1º A, parágrafo 10º. É só entrar lá e verificar, todas as cláusulas essenciais estão contidas lá. Tudo do jeitinho que vocês precisam colocar, tá? Um abraço aí.
abraço aí para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. A legislação está contemplando aí todas as cláusulas essenciais, é só vocês colocarem do jeitinho que está lá na própria legislação, tá? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que dentro dessas cláusulas obrigatórias, tem algumas aqui que são mais obrigatórias ainda, né? Porque elas são extremamente importantes aí para o contrato de vocês. A parte que fala aí a respeito da comissão de cada parte, tá? A lei de salão parceiro não estabelece um percentual mínimo e nem um percentual máximo de parceria de comissão aí entre as partes, não. Um abraço aí pra Aline. Beijos pra você também. A lei não contempla aí a cota, o valor mínimo nem máximo, tá? Então, vocês precisam aí conversar, isso é negociado, tá? Não existe nenhuma exigência. Só tomar cuidado, gente, porque nem sempre aquilo que vai ser negociado entre vocês vai ter muita validade, tá? Então tem que verificar se tá sendo justo para uma parte e sendo justo também para outra parte, porque se não houver aí esse critério de reciprocidade, todas as duas partes estejam ganhando aí nesse contrato, ele não vai ter equilíbrio, a gente não vai ter uma relação de parceria, vai ter uma relação de subordinação. E não é isso que a gente quer de jeito nenhum. Relação de subordinação significa carteira assinada, ainda que vocês não tenham assinado a carteira, tá? Então aí, muito cuidadinho aí com relação a esses percentuais mínimos e máximos, porque a lei não estabelece, mas o bom senso precisa prevalecer, tá? Então, uma das cláusulas essenciais aí é essa comissão de cada uma das partes, tá? A obrigação que cada um vai ter dentro aí desse contrato, tá? Observando sempre, gente, é um contrato de parceria, uma relação de parceria. Vocês não podem colocar lá dentro do contrato nenhum tipo de cláusula que estabeleça aí uma relação de subordinação, porque vocês vão deixar provado aí no próprio contrato que não é uma relação de parceria, é uma relação de subordinação. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Bastante atenção na hora que for elaborar esse contrato aí em decorrência disso, tá? Obrigações aí são obrigações recíprocas, né? Não adianta de nada você colocar lá no seu contrato que você vai que o profissional precisa chegar às 8 horas e sair do seu estabelecimento às 7 horas da noite, independentemente de ele ter agenda ou não. Pode colocar essa cláusula no contrato? Vocês podem tudo. Vai ter validade? Não. Vai estar provando aí que vocês têm uma relação de subordinação, uma relação de emprego e não uma relação de parceria, tá bom? Então, muito cuidado com isso também. Uma cláusula obrigatória aqui com relação de como e quando o percentual do profissional parceiro vai ser pago. Isso precisa conter lá no contrato, tá? Um abraço aí pra Ruth e seja bem-vinda. É necessário colocar nesse contrato de que modo vai ser feito esse pagamento e quando é que vai ser feito, tá? Essa periodicidade precisa ter esse cuidado aí também. É uma das cláusulas essenciais que constam no contrato, na lei, para ter aí no seu contrato de parceria. Possibilidade de rescisão unilateral. Nossa, mas eu vou fazer um contrato com o meu parceiro e aí, e se de repente ele querer romper o contrato sem avisar nada, né? Da noite pro dia ele resolveu romper o contrato. Pode isso? Olha, essa rescisão unilateral pode, desde que haja aí a previsão no próprio contrato. Vocês precisam colocar no contrato essa possibilidade, né? Vai poder desde que vocês tenham combinado isso. Mas para que haja aí essa rescisão unilateral, né, uma das partes não queira mais ou prestar o serviço ou receber esse serviço, precisa deixar lá no contrato e precisa fazer a previsão do prazo, né? A lei fala sobre 30 dias de aviso prévio. É essencial isso para que o dono do salão também não fique na mão, tá? Então, a lei fala que isso também é uma cláusula essencial, precisa conter aí nesse contrato de trabalho. Um abraço pra Grazi que tá entrando aí. Bom, além dessa possibilidade de rescisão unilateral, tem também aqui uma cláusula obrigatória para conter nesse contrato aí a responsabilidade pela manutenção do espaço e obrigação aí com os clientes, tá? Bom, a lei fala que isso tem que conter lá no contrato e que isso tem que ser negociado entre as partes. É uma cláusula que eu também chamo bastante a atenção de vocês, por quê? A responsabilidade do negócio não é do profissional parceiro. A responsabilidade do negócio é do dono do salão. A
outra parte que que o profissional parceiro recebe, né, que é destinada aí ao salão parceiro, ela é em decorrência da cessão aí desse espaço, pela utilização do espaço, manutenção do espaço, tá? Mas nunca com relação à manutenção do negócio, o salão em si. Por quê? Porque se você tiver aí essa previsão de que o profissional é também responsável pelo negócio, essa relação deixa de ser de parceria. Mais uma vez, tá? Então não pode, vocês precisam colocar essa previsão de manutenção do espaço, né, higienização, esse cuidado e com todo, inclusive com os clientes, considerando que os clientes também são do profissional parceiro. Então precisa que todos cuidem aí desse mesmo objeto em comum que é o cliente, né? Ele vai ser o objeto de trabalho de vocês, tá? Mas com relação ao negócio não pode haver essa previsão aí de que transferência aí dessa responsabilidade do negócio pro profissional não, tá? Bom, a lei também contempla aí uma das obrigações, uma das cláusulas obrigatórias com relação à regularidade fazendária, tá? Isso é extremamente importante porque a gente vê aí profissional parceiro que não está regular com relação à contribuição fazendária dele, aquele carnezinho que ele tem, que o MEI precisa pagar todo mês, tá? Então ele precisa estar regular com isso, e é obrigação do salão verificar se isso está acontecendo, porque se ele não tiver regular, o contrato de parceria não tem validade, ele precisa verificar isso daí, tá? Como eu disse, só pode realizar esse contrato de parceria esses profissionais que a lei contempla. A exigência é que o salão parceiro não seja MEI, mas que os profissionais parceiros sejam no mínimo microempreendedor individual, tá? Não dá para fazer contrato de parceria com pessoa física não, tá? Tem que ser pessoa jurídica, pode ser sim o profissional MEI, pode ser outra categoria também, o que não pode é ser pessoa física, tá? E tem uma razão para a lei contemplar isso, depois eu vou falar com vocês. Então eu trabalhei com vocês aí essas cláusulas obrigatórias. Todas essas que eu disse precisa conter aí dentro do contrato de vocês para que tenha validade esse contrato. Vocês podem ir lá no artigo da lei verificar, porque tá tudo lá detalhadinho, é bem autoexplicativo, vocês vão verificar, ele tá lá, tá? Agora, tem também as cláusulas facultativas. Essas cláusulas não aparecem lá na legislação, tá? Como ela não aparece nem proibindo, nem permitindo, então não há, aí não faz menção, né? A legislação não faz menção a essas cláusulas. Então a gente vislumbra que existe essa possibilidade de incluir essas cláusulas facultativas aí no contrato de parceria de vocês. Quais cláusulas são essas? É a cláusula de não concorrência, tá? E a cláusula penal. O que vem a ser essas duas cláusulas? Bom, a cláusula de não concorrência é uma que vocês vão estabelecer aí que o profissional não vai poder prestar serviço para outra pessoa, né? Ou depois de determinado prazo de cessão aí desse contrato, quando o contrato terminar, ou ele for rescindido aí antes do prazo, né? Vocês podem aí colocar no contrato que esse profissional não vai poder, por exemplo, prestar serviço para os clientes que eram atendidos aí dentro do salão de vocês, né? Ou no salão concorrente que fica ali do lado, né? Na frente do salão, para que vocês não tenham esse problema, porque de repente ele está no seu salão, amanhã ele fala que não quer prestar serviço mais no seu salão e vai para o salão da frente e vai lá atender os clientes que eram do seu salão também. Acaba levando essa carteira de cliente. Bom, estão dizendo aqui que está travado. Aqui pra mim tá funcionando. Mas alguém achando que tá travado, gente? Vai avisando aí com relação a áudio, se tá todo mundo escutando, se tá todo mundo conseguindo prestar atenção na aula pra gente não perder o conteúdo, tá? Bom, aqui pra mim, deixa eu ver aqui no meu outro acesso, deixa eu ver como é que tá. Não, aqui pra mim tá certinho. Vai me contando aí se tá funcionando, tá, gente? Bom, então, eu tava falando sobre a cláusula de não concorrência. Então, vocês podem estabelecer aí que as partes, que a outra parte do contrato não possa ter concorrência, né? Trabalhar num salão concorrente ao seu, próximo ao seu, né? Por determinado período, e também não possa atender os clientes do salão fora do espaço do salão. Então, vocês podem colocar isso também dentro do contrato de vocês, tá? E a cláusula penal? O que é a cláusula penal? A gente estabelece ali no contrato
várias obrigações entre as partes, né? Se por um acaso ocorrer de uma das partes não cumprir com essa obrigação, a gente tem a possibilidade de incluir no contrato uma cláusula que estabeleça uma multa por esse descumprimento, tá? Então existe essa possibilidade sim, mas tudo, gente, dentro da medida do possível e do bom senso, porque conforme eu disse, esse é um contrato de parceria, não é um contrato de trabalho, que você vai exigir o cumprimento de uma obrigação por parte do seu funcionário, ele simplesmente tem que cumprir, não. As obrigações são negociadas, elas são convencionadas entre as partes, tá? Não existe imposição de obrigação aí para profissional parceiro, não, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito comum na prática de acontecer. Vários são os salões aqui em Belo Horizonte que fazem isso, eles camuflam, né, uma relação de trabalho, uma relação de emprego em cima de um contrato de parceria. Muitas pessoas vêm me perguntar, olha, eu tô trabalhando de 8 a 7, mas a agenda não é minha, a agenda é do dono do salão. Pode isso? Não pode, gente. A agenda é do profissional. Ele precisa cuidar dessa agenda, tá? Então tem que ter cuidado, porque essa cláusula penal não pode ficar configurada aí dentro de uma relação de subordinação, é dentro de uma relação de parceria, tá bom? Então, essas são as duas cláusulas facultativas que eu sugiro a vocês que coloquem dentro desse contrato, tá? Bom, agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos riscos desse contrato de parceria. Gente, como eu costumo falar, relação de parceria não é relação de emprego. Muita gente vem me perguntar como é que vai fazer para exigir o cumprimento dessas obrigações pelo profissional parceiro. Não tem muita coisa o que se fazer, né? Vocês precisam ir fazer contrato de parceria com profissionais comprometidos com o trabalho deles, né? Que entendam que cada um é empreendedor, é empresário aí dentro dessa relação. Por isso é extremamente essencial que vocês busquem aí a dedo os profissionais que entram para dentro do seu espaço. Porque não tem uma forma lícita de exigir que ele cumpra com aquilo que ele prometeu lá no contrato, sem que a gente esteja aí configurando uma relação de subordinação. É muito tênue a linha que separa aí essa relação de subordinação, né, dessa relação de parceria. Precisa aí ter muito cuidado na hora que vai ter essas tratativas com esse profissional, porque a gente não tem muitas ferramentas aí para exigir o cumprimento disso, não. Além do que está descrito no contrato, e o contrato não pode estabelecer nenhuma obrigação que a própria legislação não esteja elencando, tá? Então precisa ter cuidado com isso daí. Esse contrato, a lei do salão parceiro, ela veio para trazer mais segurança aí para esse segmento. Ela conseguiu trazer muita segurança jurídica, mas ela por si só não funciona sozinha não, tá? Ela tem uma série lá de exigências para que esse contrato tenha validade. A lei por si só não garante absolutamente nada. Na verdade, o contrato por si só não garante nada, segurança jurídica nenhuma. O que vai garantir segurança aí nessa relação é o comportamento de vocês no dia a dia aí com esses profissionais parceiros, tá? É a forma de tratar, é a forma de se relacionar com esse profissional que vai garantir a segurança que vocês tanto almejam aí nesse contrato de parceria, tá? Então, ele é um contrato arriscado sim, tá? Ele não está isento de riscos aí de ser configurado uma relação de emprego, não. Então, precisa ter cuidado com isso. Quais são os riscos? O maior risco é a configuração aí da relação de emprego, né? Se não cumprir o que a lei determina, vai ter aí configurada a relação de emprego. E o que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Tem uma pessoa perguntando aí como validar o contrato, né? Esse contrato de parceria, ele tem que ser homologado. Ele tem que ser homologado no sindicato da categoria. Se na sua cidade não tem sindicato, tiver um posto do Ministério do Trabalho, vai ser no Ministério do Trabalho que vai ocorrer a validação, tá? Muita gente, eu vejo até advogado, deixando de fazer a homologação desse contrato. Eu não sugiro deixar de homologar, porque a própria lei diz que contrato que não estiver aí nos moldes da própria lei não tem validade, automaticamente vai ser uma relação de emprego, tá? E a lei contempla lá taxativamente que o contrato precisa ser homologado. Tem que haver homologação, tá? Esse contrato que vocês realizarem vai ser homologado no sindicato, ele vai fazer a verificação desse contrato para ver se as cláusulas obrigatórias estão contidas, tá? Ele passa aí por uma avaliação jurídica, inclusive
inclusive existe uma cobrança aí de um valor para homologação desse contrato. Não é para homologação, é para que ele passe por uma verificação jurídica antes, para que ele realmente seja homologado, para depois ele ser homologado, tá? Então vai ser homologado no sindicato para que ele tenha validade, tá joia? Então a pergunta aí tá respondida. Bom, como é que eu faço aí para que não haja configuração de uma relação de emprego? Essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Bom, a lei diz que para que seja configurada uma relação de emprego nesse contrato, vai haver duas situações, né? Duas situações vai haver essa configuração. Quando a atividade for diferente da qual foi realizado o contrato, né? E quando não houver o contrato nos moldes da lei. Então, é exatamente essa pergunta que a coleguinha aí fez, tá? Primeiro, atividade diversa daquela que foi realizada. Gente, isso é tão comum, vocês nem imaginam. Mais comum do que a gente, do que as pessoas sabem. A maior parte das pessoas que me acompanham aqui no Instagram tem contrato de parceria, são profissionais parceiros, mas não estão percebendo que o contrato não tem validade. Porque muitos deles são contratados para realizar serviços de auxiliar de cabeleireiro. A lei não permite, ela coloca cabeleireiro como profissional autorizado a realizar contrato de parceiro. Auxiliar de cabeleireiro, não tem essa profissão lá dentro do rol taxativo, não, tá? De modo que quem tem contrato de parceria e para realizar atividade aí de auxiliar de cabeleireiro não tem validade nenhuma, tá? Não tem validade, então é um contrato de emprego, uma relação de emprego pela CLT. Então, se foi mas tem aquele que vai realizar o contrato de parceria para ser cabeleireiro, né? E de repente está realizando ali atividade de recepcionista também, né? De outras atividades que a lei não está contemplando. Pode isso? Também pode não. Perde a validade total o contrato. Não adianta fazer atividade acumulada de cabeleireiro e recepção não, porque vai ter problema jurídico aí, tá? Então tem que ser para aquela atividade que foi realmente contratado e só pode aquelas atividades permitidas na lei, tá? Atividade diversa e quando não houver contrato nos moldes da lei. Bom, a lei diz que o contrato precisa cumprir todos os requisitos lá. A homologação é um dos requisitos, então precisa ser homologado. Senão não tem validade, automaticamente a lei já define que vai ser uma relação de emprego, tá? Bom, então esses são os riscos, né? A configuração de emprego vai haver sempre que houver aí a desconsideração desses dois requisitos que a própria lei do salão parceiro estabelece. Mas tem uma questão que a maior parte das pessoas não falam. Vejo advogado falando por aí que só vai haver configuração de emprego nesses dois casos específicos. É verdade isso? Não é verdade isso não, gente, tá? Por quê? A gente tem as relações de trabalho no Brasil, elas são protegidas pela nossa Constituição e elas são protegidas pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, a gente sempre vai ter que buscar suporte na CLT para avaliar essas relações de trabalho, essas relações de parceria, tá? Por quê? Porque ela é quem vai ditar as diretrizes. Maior parte dos requisitos elencados lá dentro da legislação do salão parceiro estão lá abordados na CLT, tá? Lembra que eu falei lá no início com vocês que eu ia conversar um pouquinho mais com relação aí a esse requisito da subordinação, né? Porque que a lei ali também falou que precisa realizar, ou só pode pessoas jurídicas realizarem esse contrato de parceria, não pode haver contrato de parceria com pessoa física. Então, exatamente porque eles buscaram um amparo na nossa lei da consolidação das leis trabalhistas dentro da nossa CLT, tá? O amparo maior tá lá dentro da CLT. Então, não adianta só eu falar que se cumprir os requisitos da lei, você vai estar isento aí de uma configuração de uma relação de emprego, não, tá? Precisa não preencher alguns requisitos que a CLT estabelece para que haja aí uma relação de emprego, que a gente chama de elementos fáticos, né? Toda vez que vai ser ajuizada uma ação pedindo aí a assinatura da carteira de trabalho, nos termos mais comuns que a gente escuta, né? Toda vez que a gente tem aí o pedido de configuração dessa relação de emprego, a gente tem que verificar esses requisitos que a CLT estabelece como essenciais para que essa relação seja realmente uma relação de emprego e tenha todos os direitos trabalhistas, tá?
E quais são esses requisitos, Sheila? Já que eu preciso também, além de verificar o que está lá na lei do salão parceiro, cumprir esses requisitos da CLT. Bom, a CLT estabelece como elemento fático aí são 5 os elementos fáticos para que haja configuração de uma relação de emprego, tá? E quais são esses elementos? A eventualidade, tá? E o que é eventualidade, Sheila? Bom, eventualidade é aquele critério que você estabelece, né? Como a periodicidade do trabalho desse profissional. Um abraço aí pro 8 Guile, que tá mandando um abraço. Um abraço pra você. Bom, o que é esse critério da eventualidade? É exatamente isso, a periodicidade que a pessoa vai prestar serviço pra você, né? Se você faz um contrato de parceria, estabelecendo lá que esse profissional vai estar todos os dias dentro do seu estabelecimento. Todos os dias que o seu salão abrir, esse profissional vai estar lá. Ele precisa estar lá todos os dias que o seu salão abrir. Você está aí preenchendo o requisito da eventualidade, tá? Primeiro requisito, se você preencher, você já está aí num caminho muito rápido para chegar aí à configuração de uma relação de emprego, tá? Pode, então, estabelecer no contrato de parceria que esse profissional tem que estar lá todos os dias no seu salão? Não, porque quem estabelece quais são os dias que vai querer prestar o serviço no seu salão é o profissional. É ele quem vai verificar a agenda dele, se por um acaso ele tem outro espaço que ele também presta serviço, se ele pode atender esses clientes aí desse salão no dia que você sugeriu que ele fosse. É ele quem vai verificar se pode ou não. Então você não pode colocar lá no salão que ele vai estar à disposição todos os dias, não, tá? Porque você está preenchendo aí o requisito da eventualidade. Bom, o segundo requisito que a lei que a CLT estabelece é a onerosidade, né? Bom, esse aí sempre vai estar configurado. Ninguém trabalha de graça, né, gente? Nem relógio trabalha de graça. Sempre vai haver uma contrapartida para um trabalho realizado. Dentro da relação de parceria, a gente tem aí a cota parte de cada uma das partes, né? Do salão e do profissional. Então, o pré-requisito aí, esse elemento onerosidade já está preenchido automaticamente dentro do contrato de vocês. Então, toda a relação que você estabelecer aí com o profissional vai ter esse requisito da onerosidade, a menos que esse profissional trabalhe de graça, o que eu acho muito pouco provável, né? Então, segundo requisito, se tiver, sempre vai estar, então você já vai começar essa relação com um requisito, um elemento aí já preenchido, tá? Terceiro requisito, terceiro elemento fático, a gente tem aí a pessoalidade, tá? E o que é essa pessoalidade, Sheila? Pessoalidade é eu estabelecer lá nesse contrato meu de parceria que só pode prestar esse serviço nessa parceria esse profissional. Então, eu sugiro para vocês colocarem uma cláusula no contrato, apesar de a lei não falar isso, colocar uma cláusula estabelecendo como é que vai ficar essa relação, né? Como é que vai ficar nos dias em que esse profissional com quem você realizar aí o contrato, como é que fica no dia que ele não puder ir prestar esse serviço para cumprir com a agenda dele. Considerando que ele tem que ter comprometimento, né, com essa agenda, porque está dentro do seu espaço, se ele não vai cumprir a agenda dele, ele fica queimado, mas você, dona do salão, fica ainda mais queimada, porque boa parte desses clientes também realizam serviços aí com outros profissionais dentro do seu salão. Então, o seu nome do salão vai ficar queimado. Como é que vocês vão fazer para que isso possa ocorrer? Se você coloca no contrato que apenas ele pode prestar esse serviço, se ele não puder, não serve outra pessoa, você está preenchendo aí o elemento da pessoalidade, tá? Então, eu sempre sugiro que vocês coloquem, apesar de a lei não contemplar, que vocês também coloquem aí que um terceiro indicado por ele possa cumprir essa agenda lá, esporadicamente. Se ele não puder ir, que ele pode indicar um outro profissional para cumprir essa agenda dele, tá? Então, você deixa de preencher esse requisito aí, tá? Mas o mais comum que a gente vê é só serve aquele profissional. E se só serve aquele profissional, preenchido aí o requisito da CLT, tá? Quarto requisito, pessoa física, eu falei lá com vocês, né? Só pode ser realizado contrato de parceria entre duas pessoas jurídicas. E é orientado, né? Sugerível aí, a gente tem alguns
profissionais do direito que até falam, não, pode ser também pessoa física, porque a lei não está vedando a pessoa física de realizar o contrato. Não existe uma vedação clara lá, mas existe uma vedação que está ali omissa, tá? Por quê? Se você realiza contrato entre uma pessoa física, você já está realizando aí, preenchendo o requisito que a CLT estabelece como elemento fático aí de uma relação de emprego, que é pessoa física, tá? Então, a gente sempre sugere, faça contratos com pessoas jurídicas, tá? Se a pessoa, se a sua manicure, se a sua depiladora aí é pessoa física, pede para adequar o MEI. E tem várias formas, adequar-se ao MEI, gente, tem vários benefícios, tá? Não é só uma imposição para que vocês façam aí esse contrato, não. O MEI, ele tem muitos direitos garantidos, inclusive direitos previdenciários. A maior parte das pessoas desconsideram isso, tá? Direitos previdenciários, às vezes a pessoa fica doente, não pode trabalhar, vai precisar aí de um auxílio-doença, a própria inclusão dele como microempreendedor individual e o pagamento tempestivamente aí dessas parcelas, e não é caro, fica em torno de R$60, o pagamento tempestivo aí garante esses direitos previdenciários, então é bom para esses profissionais, tá? Não é uma coisa assim, é só um requisito, não. É uma coisa positiva para ambas as partes. Lembra? É uma relação de parceria que ambas as partes ganham, tá? Então é sempre muito positivo. Então, contrato, para não preencher um dos requisitos da CLT, faça contrato sempre aí com pessoas jurídicas, tá? Outro requisito, quinto e último. Eu sempre deixo esse por último pela seguinte razão. Por quê? Havendo aí a configuração desses 4 outros requisitos, mas não havendo o requisito subordinação, em regra não vai haver aí configuração de uma relação de emprego, tá? Mas havendo o preenchimento do requisito subordinação, que é o nosso quinto requisito, quinto elemento fático, vai haver a relação de emprego, ainda que um dos requisitos anteriores ou alguns dos requisitos anteriores não estejam preenchidos, tá? Então, o requisito da subordinação é o mais essencial de todos aí dentro desse contrato de parceria. Ele é fundamental e é nele que vocês sempre pecam, né? Eu recebo sempre pergunta: posso obrigar meu profissional a fazer determinado serviço? Não pode obrigar nada. Relação de parceria não tem obrigação nenhuma, imposição nenhuma do dono do salão parceiro para o profissional parceiro, não, tá? Não existe isso de imposição, existe reciprocidade combinada, tá? Então, esse é o requisito que mais traz problemas para vocês. E ele está presente aí em diversas situações. Praticamente sempre na relação de emprego de vocês, na relação aí de parceria, ele vai estar presente. Então, vocês precisam conhecer ao máximo quais são os riscos aí de configuração desse requisito, de preenchimento desse requisito, porque é nele que vocês terão problemas, tá? Bom, o que é esse requisito da subordinação? Hoje a subordinação, ela dentro do direito do trabalho, ela é enxergada de uma forma que era enxergada antes, né? A gente tem aí mudado muito essas relações de trabalho, né? A Uber veio para demonstrar isso pra gente. A gente está muito mais flexível com relação a essas relações. A própria reforma trabalhista trouxe pra gente muitas flexibilizações, tá? Então essa subordinação não é enxergada mais como era enxergada antes, não. A subordinação estava basicamente configurada naquele critério assim, do chefe que dá ordens, né? Se eu tenho um chefe que dá ordens e tenho um subordinado ali, tenho uma pessoa ali recebendo essas ordens, então eu tenho aí configurado uma relação de emprego. Hoje não é mais assim, não, tá? Basicamente a pessoa está inserida aí dentro desse contexto, dessa atividade, e prestar atividade como se empregado fosse, né? Então precisa ter muito cuidado aí com esse critério. Um abraço pro pessoal que está entrando aí, tá? Então, como é que fica configurado? Vamos falar em termos práticos, né? Objetivos. Como é que configura essa relação de emprego? Vou dar alguns exemplos aí, a partir do critério subordinação. Doutora, eu tenho um funcionário no meu salão e eu queria que ele utilizasse uniformes. Eu posso obrigá-lo a utilizar uniforme? Se ele é profissional parceiro, não. Ele não é obrigado a nada. Lembra, vocês não podem impor nada a eles. E vocês não podem nem colocar dentro do contrato de parceria que ele vai ser obrigado a usar uniforme. Porque vocês estão ali deixando provas de que há uma relação de subordinação,
tá? Utilização de uniforme não pode ser imposta aí para o profissional parceiro. Mas você pode sugerir para o profissional que ele se adeque às regras sanitárias municipais. Cada município trabalha aí as suas regras de vigilância sanitária. Então, e tenha vocês aí sempre um manual de boas práticas sanitárias, tá? Para que vocês possam ofertar aí para o profissional que presta o serviço para vocês. Tenham sempre um exemplar desse manual de boas práticas, porque é a partir deles que você vai sugerir que determinados comportamentos sejam seguidos e se comprometam com esses comportamentos, não porque você está impondo isso a ele, mas porque a própria legislação estabelece que ele precisa cumprir, já que ele presta uma atividade da beleza e da estética e necessariamente uma atividade da saúde. Tá? Então, é só você ter esse cuidado aí. Tem um manual de boas práticas. Ah, doutora, onde é que eu consigo esse manual de boas práticas? Toda a prefeitura, toda a vigilância sanitária municipal estabelece aí, né? Ela divulga esse manual de boas práticas dentro da prestação de serviço da beleza e da estética. Entra no site da Vigilância Sanitária que vocês já conseguem ter acesso a isso. Eu também tenho um manual que eu elaborei com base dentro, de acordo aí com os manuais que eu li de diversas prefeituras, tá? E da própria Anvisa. A Anvisa estabelece aí regras gerais, tá? Dentro para atividade aí da beleza e da estética. Então, eu elaborei um manual bem explicadinho para vocês de regras que vocês precisam cumprir, tá? No link da minha bio na minha bio tem um link para vocês acessarem, tá? Na árvore que eu deixei lá, é só vocês acessarem lá aí o campo que está escrito Manual de Boas Práticas e vocês serão direcionados para ele, tá? Então, uma das sugestões que eu dou para que vocês possam sugerir que o profissional utilize o uniforme é exatamente isso, porque a vigilância sanitária exige que vocês usem determinados trajes que estejam em conformidade com o manual de boas práticas. Então, o próprio manual, a própria vigilância já exige a utilização de um padrão que pode ser considerado como uniforme. É só vocês adotarem esse mesmo padrão. E aí não vai haver aí imposição de utilização de uniforme. Vai haver a sugestão de cumprimento do que a legislação estabelece. E aí, ponto para vocês que além de estarem fazendo isso, estão cumprindo o requisito para que o seu espaço esteja adequado aí às regras sanitárias. Tá bom? Então é uma sugestão. Uma outra dúvida que sempre me perguntam com relação a essa questão aí da subordinação, né? Como é que fica configurada a subordinação? É a questão da agenda. Isso é muito comum, né? O profissional realiza o contrato e no contrato está estabelecendo que ele é responsável pela agenda e que ele estabelece os dias que ele vai prestar o serviço. Mas na prática, o que acontece? Ele tem que estar à disposição porque verbalmente o dono do salão, com quem ele realizou o contrato, fala para ele que ele tem que estar lá de terça a sábado, de 10 da manhã até as 20 horas de todos esses dias, havendo agenda ou não. E aí a gente tem aí a quebra desse contrato de parceria, tá? Porque eu não posso estabelecer o dia e o horário que ele vai, né? Ele tem essa prerrogativa de ir nos dias que forem convenientes para ele. Então, vai haver aí a configuração do requisito subordinação, tá? Então, sempre que vocês pensarem em subordinação, pense na seguinte situação. Eu tenho aqui um empregado ou eu tenho um profissional parceiro. Essa vai ser a linha de separação de vocês para escolherem como que vocês vão estabelecer essa relação com esse profissional, tá? Por quê? Para empregado você estabelece diretrizes, você dá ordens, você usa do seu poder diretivo para estabelecer que determinados objetivos sejam alcançados. Para profissional parceiro, não, vocês negociam estratégias para que ambas as partes saiam aí com êxito, tenham lucro nessa relação. É muito diferente, apesar de ser muito parecido, tá? Então vocês precisam aí sempre avaliar, pense antes, né? Como é que tá essa relação? Eu tô impondo aí cumprimento de obrigação ou eu tô aqui negociando com ele estratégias para que nós dois tenhamos lucro em conjunto, tá? Então esse é o limite para vocês, né? A subordinação ela sempre vai estar preenchida aí dentro dessa relação de vocês se vocês não cumprirem, não entenderem que é uma relação de parceria, tá?
No meu Instagram eu tenho vários posts que eu falo aí sobre o que não pode fazer para não configurar a relação de emprego. Então dá uma olhadinha, gente, entra lá, verifica, faça uma leitura, porque ali já vai direcionar vocês no que pode e o que não pode, tá? Então muito cuidado aí, porque é exatamente isso que configura aí a relação de emprego, o preenchimento desses requisitos, além do descumprimento do que a legislação determina. Apesar de ter advogado aí vendendo, contador também, vendendo que apenas vocês cumprindo o que a legislação estabelece, não vai haver configuração da relação de emprego, não é bem assim não, tá? Muita gente acha que o contrato só está garantindo, também não. É necessário que vocês na prática cumpram o que vocês colocaram lá no contrato, porque existe dentro do direito do trabalho um princípio que ele é basilar, né? É a partir dele que a gente tem todas as relações jurídicas dentro desse direito do trabalho. E o princípio basilar que estabelece que o que acontece na prática, né? O que acontece de fato no dia a dia é que tem validade. É o princípio da primazia da realidade. É o que acontece na vida real que vai ter validade, e não aquilo que você colocou no contrato. Tá? Então, por isso eu falo com vocês, tenham cuidado com aquilo que coloca no contrato, porque o contrato pode fazer prova contra. E, principalmente, tenham segurança no relacionamento e não no contrato. Estabeleça como pilar sólido para que esse contrato não vire, que essa relação não vire uma relação de emprego. Estabeleça como pilar sólido aí a própria relação, né? A forma como você trata o seu profissional parceiro, a forma como você estabelece reciprocidade nas obrigações, tá? Então, basicamente é isso. Contrato e nada vai ter validade. O contrato pode não ter validade nenhuma. Contrato e nada é a mesma coisa se na prática você não cumprir aquilo que o contrato está estabelecendo, tá? Então, muito cuidado com isso, gente. É o que eu sempre falo, tá? E pra fechar, né, porque o nosso tempo daqui a pouco termina, muitas pessoas me perguntam, né, mas como é que eu vou fazer para fazer esse profissional cumprir aí essas obrigações se eu não posso exigir praticamente nada dele, né? Se eu não posso colocar no contrato absolutamente nada. Gente, então, esse é um desafio do setor. A lei de salão parceiro, ela trouxe muitos benefícios, vários benefícios para vocês, principalmente essa permissão aí de fazer essa contratação sem precisar assinar carteira, né? Mas o que acontece? Não adianta o contrato se na prática vocês fazem diferente. Então tem que fazer aquilo que o contrato estabelece. E aí exigir comprometimento desses profissionais é a parte mais difícil, é o desafio que vocês têm aí dentro desse negócio, tá? Fazer com que eles cumpram com aquilo que eles estão pactuando ali no contrato é a parte mais desafiadora dessa relação, tá? Por isso eu sempre sugiro para vocês, realize contrato de parceria com profissionais que vocês já conheçam, que vocês já saibam que vai ter ali comprometimento com o trabalho. Afinal de contas, é um negócio dele também, né? Você está cedendo espaço ali para que ele possa prestar o serviço dele. E muitas vezes essa cessão de espaço implica em cessão de agenda, cessão do nome do salão, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. Por isso precisa vocês estarem aí confiantes nesse profissional que está estabelecendo essa relação com vocês. Muitas coisas também têm aí a ver com essa relação que vocês estão estabelecendo aí, né? Com essa contratação. Eu sempre costumo falar e falo muito sobre isso aí também dentro do meu Instagram, sobre a responsabilidade do profissional parceiro no que diz respeito aos danos causados aos clientes, tá? É importante esse assunto porque boa parte de vocês não sabem, mas o salão também é responsável por aquilo que o profissional realiza, independentemente de vocês colocarem uma cláusula lá, tirando a responsabilidade do salão e transferindo toda ela para o profissional. Essa cláusula basicamente não tem validade, porque o seu consumidor não tem a obrigação de saber que você tem esse contrato particular aí com esse profissional. O seu consumidor não sabe que ele não trabalha para você de carteira assinada. Seu consumidor não tem a obrigação de saber que esse profissional é autônomo aí dentro do seu salão e que nada tem a ver com a atividade empresarial que você realiza.
tá? Então, essa cláusula no contrato não tem validade, porque se o consumidor se sentir lesado, ele vai sim promover uma ação contra você e você, dono do salão, vai responder, e vai responder de forma objetiva, tá? Mas isso é assunto para outras conversas posteriores. O que eu deixo antecipado aqui é que tem que ter cuidado nessa contratação, porque você, salão parceiro, responde pelos atos que o seu profissional parceiro realiza sim, independentemente disso constar no contrato, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Fora o contrato, há alguma forma de provar que é apenas parceria? Então, essa pergunta é muito boa. Eu sempre costumo dizer pra vocês, gente, que é exatamente isso, né? O princípio da primazia da realidade. O que vale é o que vocês têm na prática, a relação que vocês têm de fato, na vida real, na vida concreta. Às vezes o contrato vai ser desprezado. Eu já vi ações em que o juiz determinou que não havia uma relação de emprego, mesmo havendo o contrato, não havendo o contrato de parceria. Ele verificou ali que existia lá aqueles 4 elementos que eu tinha falado que podem ser desconsiderados, mas o 5º elemento, que é o da subordinação mais essencial, ele verificou que não havia ali o critério da subordinação a partir das provas que foram levadas para o contrato, para ação. E quais foram as provas? Prova testemunhal, prova documental também é avaliada, mas prova testemunhal é muito utilizada dentro do direito do trabalho, tá? Então ficou provado que não existia relação de subordinação. E o juiz verificou que não era, então, uma relação de emprego, e sim uma relação de parceria nos moldes da lei de salão parceiro, mesmo não havendo contrato de parceria. Entendeu? Então é basicamente isso. Existe aí uma forma de provar que é apenas uma parceria? Existe. E a prova é a atividade de vocês. Vocês executarem essa relação de forma recíproca. Ambas as partes ganham, não preenchendo lá os 5 requisitos essenciais para a configuração da relação de emprego, tá bom? Então, nem toda relação vai ser de emprego e nem toda relação vai ser de parceria. É importante vocês fazerem essa distinção aí e juntarem provas para poder determinar o que vai ser uma prova, uma relação de emprego, uma relação de parceria, tá bom? Nem sempre o contrato de parceria vai ser um contrato de parceria e nem sempre essa parceria vai existir no contrato e ainda assim vai ser configurada a relação de emprego, tá bom? É o que vocês fazem no dia a dia. Eu quero voltar depois para conversar com vocês a respeito de outro assunto, que é essas formas de fazer contratação dentro do espaço da beleza e da estética, porque infelizmente nem todo mundo ainda está preparado para ser salão parceiro e realizar esse contrato de parceria. Como eu disse lá no início, apenas o salão parceiro pode fazer contrato de parceria, tá? Mas existem outras formas de vocês fazerem contratações aí dentro do espaço de vocês, sem, contudo, ser dentro da lei do salão parceiro, tá bom? Então eu volto posteriormente para falar aí sobre esses contratos de arrendamento, sobre os contratos de coworking, sobre outras formas de contratação que hoje está muito comum. Eu volto depois pra gente conversar sobre isso, tá? Então, o que eu queria falar com vocês é esse desafio aí. Vocês estão com esse desafio nas mãos, que é fazer com que esse profissional comprometa-se com a atividade aí, com as obrigações que ele pactuou com vocês. Mas também isso vai ser tema para uma próxima live, para uma próxima aula, tá? A gente volta para conversar isso com vocês, tá? Pode deixar que eu volto sim. Vou voltar sim. E eu peço a ajuda de vocês para mandarem perguntas, tá? Eu sempre abro caixinha de perguntas no meu Instagram. E ainda que elas não estejam abertas, pode mandar direct. Mandem perguntas, porque a partir da dúvida de vocês é que eu vou aqui trazendo conteúdo para esclarecer vocês, tá? Então, eu disse para vocês aqui como é que faz esse contrato. É claro que o modelo de contrato na prática a gente não oferece, mas eu já disse para vocês como é que vai fazer para esse contrato ficar perfeitinho, sem que vocês tenham problema nenhum, tá? O ideal é isso, não, o ideal é vocês contratarem um profissional para realizar esse contrato de vocês, tá bom? Peçam sempre um profissional, um operador do direito, para avaliar esse contrato, para revisar, para verificar tudo que tá ali, se realmente ele está te resguardando, tá? Por isso a gente sempre diz, eu posso te dar dicas, mas eu não posso te dar o modelo, mas eu já te disse como fazer e como é que vocês estão respaldados aí, porque na prática não é o contrato que vai valer, é a postura de vocês, tá? Então é isso, tá, gente? Um grande abraço pra vocês, continuo à disposição de todos vocês aí.
Espero que vocês, essas informações tenham sido úteis, tá? E eu volto na semana que vem com outro tema que eu vou divulgar posteriormente e conto de novo com a audiência de vocês, tá? Falaremos aí sobre muitas dúvidas que vocês também me trazem e sobre um assunto que é extremamente importante para vocês, tá? Aguardo todos vocês novamente no nosso próximo encontro. Na segunda-feira, vou fazer enquete de novo para que vocês definam qual é o melhor horário, para que vocês possam ir me acompanhar e pra gente compartilhar aí essas dúvidas e esse conhecimento juntos, tá? Um abraço para todos vocês e aí uma ótima semana para todos nós. Sucesso aí nesse empreendimento, nesse negócio da beleza e da estética, e eu estou com vocês aí caminhando para que vocês consigam chegar ao êxito, a esse sucesso maior, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.